Pessoal, estamos de volta aqui na parte 2, capítulo 2, que vai tratar sobre poder de polícia. Antes de adentrar especificamente no poder de polícia, a gente vai entender que o poder de polícia ele é um dos poderes da administração. A administração tem vários outros poderes. E por que ela precisa de poderes na sua atuação, né? Vamos lá. Quando a gente falou sobre Constituição, a Constituição da República do Brasil, ela traz direitos fundamentais, ela traz a organização do Estado, ela traz o poder executivo, legislativo, judiciário, e ela traz limitação a esses poderes. Então, na verdade, todo mundo, todas as instituições e todas as autoridades estão submetidas à Constituição e às leis infraconstitucionais. Lá atrás, quem estudou história, tem algumas teorias de como que as sociedades se regulavam, né? Uma das teorias que a gente vai falar agora é que se regulavam por meio de um contrato. E seriam como se os cidadãos fizessem um contrato com o Estado, que eles cederiam liberdade em troca da atuação do Estado de organizar. Mas aí como é que esse Estado iria organizar essa sociedade? O Estado, para conseguir isso, ele vai ter que fazer isso através de alguns poderes. Por quê? Porque, como eu falei, a gente fez um contrato com esse Estado, mas a gente não assinou nenhum papel. A gente não estabeleceu exatamente o que é esse contrato e quais as sanções. E aonde estão estabelecidos isso? Estão estabelecidos na Constituição, né? Já falando de hoje, na Constituição e nas leis. É por isso que nós, como povo detentor do poder, elegemos nossos representantes para criar essas leis, para criar essas normas de conduta que seremos submetidos a ela nós mesmos. Então, quando a gente aceita isso, a gente está aceitando a ideia de que nós estamos cedendo parcela de nossa liberdade em troca da regulação e vida harmônica da sociedade. Porque nós, como indivíduos, nós temos uma essência que é a individualidade. Então, o que quer dizer? Que quando a coisa aperta, a gente pensa somente na gente e na nossa família. E por conta disso, acaba que as relações entre particulares a gente não consegue estabelecer onde é que termina o direito de um começa do outro. E é nesse momento que entra o Estado. Ele entra para regular essa sociedade. Mas para isso, como eu falei, ele precisa de meios, de instrumentos capazes de impor a sua vontade. E a sua vontade, diga-se passagem, ela é legítima porque ela é feita por pessoas que foram eleitas por nós mesmos. Então, vocês conseguem entender então o porquê que o Estado é democrático de direito? A nossa república é um Estado democrático porque a gente elege nossos representantes, e de direito porque nós somos submetidos à legislação feita pelos nossos representantes. Então, até aí tudo bem. Então, a gente precisa dessa figura do Estado para regular as relações entre particulares. E para isso a gente precisa de poderes. Então, a administração pública tem alguns poderes. Eu vou citar como exemplo, só como exemplo, não faz parte da matéria especificamente, o poder regulamentador. A administração pública, ela tem o poder de regulamentar as leis. Então, quando a gente fala de um decreto do governador, ele fez o decreto, o que deu viabilidade para ele fazer esse decreto foi o poder regulamentador, porque ele tem o poder de regulamentar a lei para a aplicação mais efetiva daquela lei. Então, a gente tem a lei e a gente tem o decreto que regulamenta essa lei. Então, esse decreto seria uma norma infralegal, que vai ter a função de tornar essa lei talvez mais efetiva. Então, o chefe do Poder Executivo vai fazer isso por meio do poder regulamentador. Mas aqui, como eu falei, a gente vai reduzir todos esses poderes e vamos falar especificamente de um, que é o poder de polícia. Então, o poder de polícia é um dos poderes da administração. Aí eu trouxe o conceito mais simples do que seria o poder de polícia. Ele é a atividade do Estado consistente em restringir alguns direitos e liberdades individuais em prol do coletivo. Então, assim, a administração pública, a finalidade última dela é sempre o interesse comum, é sempre o interesse coletivo. E aí é por isso que nós damos esses poderes ao Estado, para eles, na hora de organizar a sociedade, pensarem no coletivo e não em alguma parcela ou alguns indivíduos. Então, o poder de polícia vai servir para restringir alguns direitos e liberdades individuais. É ele que vai tentar ditar onde que termina o meu direito e começa o do outro. E aí não poderia faltar, só para a questão, para
moldar esse conhecimento o conceito legal desse poder, que está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Esse artigo não é para gravar, não vai cair na prova, esse artigo. Mas é interessante só que a gente saiba que pelo menos existe alguma normativa em alguma legislação e saiba como está sendo abordado. Então, considera-se o poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público. Foi o que a gente falou, restringe direitos e liberdades em prol do interesse coletivo. E aí, o conceito legal, ele especifica as áreas concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas, dependentes de concessão e de autorização do poder público, à tranquilidade pública, ao respeito, à propriedade, aos direitos individuais e coletivos. Então, na verdade, quase que abarca tudo. Então, por exemplo, quando a gente fala em atividades econômicas dependentes de concessão e autorização, a gente tem um taxista funcionando e ele precisa de uma permissão para funcionar. Ele precisa de uma permissão para trabalhar e essa permissão é dada pelo poder público. E aí, quando o poder público estabelece algumas condicionantes para ele trabalhar e para ele adquirir essa permissão, isso é o poder de polícia. Outro exemplo, e aí eu digo até poder de polícia no lato sensu, é no momento que se legisla normas de conduta, como por exemplo o Código de Trânsito. Não deixa de ser o poder de polícia atuando, ele está limitando, restringindo a nossa atuação, a nossa liberdade. Quando se fala que naquela rua a gente tem que andar a no máximo 20 por hora, ele está restringindo a nossa liberdade e a gente tem que cumprir. Um exemplo interessante e atual foi no momento da pandemia, quando as autoridades limitaram o exercício de ir e vir, de sair na rua, ou até mesmo os estabelecimentos tinham que fechar de determinada faixa de tempo, de horário, limitando o trabalho, a atuação deles. E ele fez isso como? Através do poder de polícia. E visando o quê? Visando o interesse público, que nesse caso é a saúde pública. Então, a finalidade é sempre o interesse público e ele tem um poder para isso, que é o poder de polícia. Como que eu vou fazer com que a pessoa respeite isso? Então, o Estado ele se utiliza de meios indiretos de coerção, como, por exemplo, a aplicação de multa. A gente já viu que o poder de polícia ele restringe direitos, ou estabelece normas, ou através da atuação em si, fechando estabelecimentos, por exemplo. Agora, falando especificamente do Corpo de Bombeiros, na nossa atuação, por exemplo, de um estabelecimento que não esteja de acordo com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, no nosso COCIP. Então, a gente tem autoridade de chegar lá e fechar o estabelecimento. É claro, não é chegar lá, literalmente assim, né? Chegar lá e fechar o estabelecimento. Tem todas umas condicionantes, todo um protocolo que tem que ser seguido. Vai multar primeiro, enfim, até chegar numa medida extrema de fechar o estabelecimento. Mas todas essas atuações decorrem do poder de polícia. E aí a gente tem o parágrafo único que vai dizer: considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio do poder. Esse parágrafo único foi para ressaltar o que a gente já sabe, o que já falou, que é que a atuação do agente público, e aí por isso que é importante a gente estudar legislação, né, regulamentos, a gente estudar essa parte dos direitos, principalmente nós, a gente do Estado, porque nós temos que saber como que foi dito, como é que está escrito a legalidade, a gente tem que saber que a gente só atua no limite da lei, a gente só atua até onde a lei diz que é para atuar. Eu não posso ter excesso de poder, porque senão eu vou responder por isso. E aí é mais uma vez que se fala que no momento que o bombeiro vai lá fechar o estabelecimento, existe todo um processo, um regramento de conduta que tem que ser seguido passo a passo.
os militares que atuam lá na DGST, né, na Diretoria Geral de Serviços Técnicos, eles com certeza trabalham com isso todo dia, né, sabe qual o procedimento que tem que ser seguido. E eles têm que seguir esse rito, oportunizando sempre a observância do processo legal, o contraditório, a ampla defesa, e aí sim atuar sem desviar ou abusar daquele poder que foi dado. E aí é interessante fazer a distinção entre poder de polícia e poder disciplinar. Como eu disse antes, a administração pública ela detém alguns poderes e a gente falou que vai ficar restrito ao poder de polícia. Mas aqui é interessante fazer essa distinção entre o poder disciplinar e o poder de polícia, né? Porque muitos acabam confundindo o que seria poder disciplinar. E aí vamos lá. Por que as pessoas confundem esse poder disciplinar com o poder de polícia? Porque ambos têm em comum a apuração e a punição de infrações à legislação. Ou seja, você infringir uma regra de conduta, você vai ser sancionado. Eu não falei que o poder de polícia e administração se utiliza de meios indiretos, coercitivos, para imposição de regras. E aí, um desses meios seria a aplicação de multa, né? Então, isso seria uma sanção. A pessoa infringiu uma legislação e aí foi aplicada uma multa. O poder disciplinar é a mesma coisa. O agente, a pessoa, infringiu uma legislação e ela vai ter uma determinada sanção. Então, qual é a diferença entre esses dois poderes? O poder de polícia, como a gente disse, consiste na limitação de direitos que a administração pública estabelece para melhor convivência entre os cidadãos, né? Limitando os direitos. Ainda, o poder de polícia ele recai sobre direitos, bens e atividades, abrangendo todos os cidadãos. Então, todos os cidadãos estão submetidos ao poder de polícia da administração. Agora, já o poder disciplinar, o que ele é? Ele é o poder da administração que possibilita penalizar os seus próprios servidores por infrações funcionais, com o objetivo de aperfeiçoar o serviço, como uma forma de educar os demais agentes, né? Ele recai sobre as pessoas que têm alguma relação especial com o Estado. Ou seja, qual é a diferença do poder de polícia e o poder disciplinar? O poder de polícia recai sobre todas as pessoas. O disciplinar sobre determinadas pessoas com relação com o Estado, né? Então, assim, o poder de polícia ele incide sobre determinada pessoa e ela não precisa ter uma relação jurídica com a administração. O disciplinar ele recai sobre a pessoa e essa pessoa ela tem uma relação especial com o Estado. E aí o exemplo disso somos nós mesmos, né? Os bombeiros militares, que a gente está submetido ao RD-CBMERG, que vai ser outra aula, que é o nosso regulamento disciplinar. Então, lá no regulamento disciplinar terão regras de conduta, como, por exemplo, chegar atrasado é uma violação, é uma infração à legislação, que culmina numa sanção. Agora, qual é essa sanção? Talvez nenhuma, dependendo do processo que ele passe, ou pode ser uma advertência. No poder de polícia, então, a gente vai ter lá a incidência sobre todas as pessoas e o meio coercitivo incide sobre bens, atividades, direitos e liberdades. E os meios de sanção, em regra, multa. Fechamento do estabelecimento. Já o poder disciplinar, ele incide sobre a pessoa, e essa pessoa tem que ter uma relação especial com o Estado. E, por exemplo, nos nossos casos, os tipos de sanção que a gente sofre seria uma repreensão, uma advertência, uma prisão, detenção. Então é isso que eu coloquei ali como exemplo de poder de polícia, interdição de estabelecimento e poder disciplinar, advertência ou repreensão. E aí a gente entra no regulamento de uniformes do CBMERG. De antemão, nesse capítulo, eu não vou tratar dos uniformes em si, porque ao mesmo tempo que a gente está preparando aqui o curso, né, o CAIS, está tendo uma reformulação do regulamento de uniformes. Então, como está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, eu vou falar um pouco sobre o nosso RU, o que está hoje valendo ainda, sendo substituído, mas não vamos cobrar eles em prova, nem o novo, nem o antigo. Então, esse regulamento disciplinar que eu estou trazendo aqui, que atualmente é o atual no momento da gravação, ele tem toda a parte inicial, que é composta de 13 artigos, e depois tem o anexo, que aí vem definindo todo o uniforme, especificamente cada um.
O que eu quero aqui é só essa parte inicial. Vamos lá. Eu trouxe aqui só alguns para a gente pincelar, que eu entendi que poderia ter alguma dúvida ou que são interessantes. Então, o nosso regulamento de uniformes do CBMES, ele é o decreto 39.034 de 2006. Era a Rosinha Garotinho, a chefe do Poder Executivo. E aí estabelece lá no artigo 2º quais são as principais finalidades, que é o fortalecimento da disciplina e o bom conceito na instituição perante a opinião pública. Então, assim, não é utilizar o uniforme, o fardamento de maneira adequada, não é só cumprir determinação. A gente usa o fardamento porque eu sou militar e só por causa disso. Não, na verdade, tem importantes finalidades aqui que são destacadas no momento. Que uma delas é o fortalecimento da disciplina, e aí por isso que quando a autoridade, quando o coronel, o sargento, o subtenente, o que for, se porta de maneira alinhada, adequada e de acordo com o regulamento, ele reforça a disciplina perante os demais militares. Então, assim, não posso eu, autoridade, cobrar do meu subordinado uma conduta se eu também não estou me utilizando dela. Então, na verdade, todos os militares estão submetidos a esse regulamento para atingir essas finalidades, em especial o fortalecimento da disciplina. E o segundo objetivo é visando, então, o primeiro é dentro da instituição e o segundo, o bom conceito da instituição perante a ordem pública. Na verdade, a gente precisa pensar em algo maior, né? Quando a gente cobra, exige nossos direitos, quando a gente exige aumento salarial, a gente precisa que a sociedade ela esteja do nosso lado. E a sociedade, para estar do nosso lado, ela precisa entender que aquela instituição é forte, que aquela instituição é boa, que aquela instituição presta um serviço de excelência. Então, assim, eu não só através do serviço que eu vou demonstrar isso, a gente vai demonstrar isso com toda a nossa atuação, inclusive como a gente se veste, a imagem que a gente está passando. Então, quando a sociedade olha para um bombeiro alinhado, um bombeiro fardamento bem passado, impecável, ela tem orgulho daquela instituição. E aí a nossa instituição perante a opinião pública ela fica bem conceituada. Então, talvez a gente seja bom de parar, de pensar um pouco que a gente só está fazendo isso porque estão nos obrigando, apesar de fazer sim parte do regulamento. Porque nós somos submetidos a uma hierarquia e a um regulamento, pura e simplesmente. Não vamos pensar só por esse lado, né? Na verdade, é para atingir essa finalidade que todos nós queremos. Nós queremos não perder as nossas prerrogativas. Para isso, a gente precisa da sociedade do nosso lado. Bom, isso eu achei interessante destacar. A outra parte é que o outro lado da moeda, né, que realmente constitui parte da obrigação de todo bombeiro militar, zelar pela correta apresentação e utilização dos uniformes. Ou seja, ninguém vai falar, realmente não é porque a gente quer. Existem esses dois lados, da obrigação e o outro lado que essa obrigação não é simplesmente um capricho, né? Ela tem um objetivo, que são aquelas duas outras finalidades. E aí eu vou destacar umas partes que eu acho interessante do artigo 5º, parágrafo único. Vai dizer, no inciso 5, vai regulamentar ali os usos e vai dizer que é possível usar óculos de grau ou de sol, de formato e dimensões discretas, com armação metálica ou de material sintético, sem caráter modernista ou aparência exuberante, não sendo admitido o uso de óculos de sol quando o militar estiver em dispositivo de formatura ou pelotão formado. Aí você pode estar de farda e usar óculos de sol. Sim, podemos. Só que ela veda no dispositivo de formatura. Por quê? Porque quando os militares estão em forma, a gente tem que dar uma unidade. Tem que dar uma sensação de coisa única. Quando a gente está com um militar ali de óculos, ele fica destacado. Então, assim, perde o aspecto militar, aquele aspecto de formação única do pelotão. Então a gente não consegue visualizar isso quando esse cara está lá. Então quando ele está de óculos, está lá com óculos de sol. E isso é previsto em regulamento. Artigo 6º. Também outra parte que eu entendi interessante, vai dizer o seguinte, o artigo 6º, parágrafo 1º, a designação do uniforme para as solenidades ou atos sociais é da competência do comandante-geral, em correspondência
quando for o caso, com o traje previsto para o civil, ou com o uniforme determinado pela força singular responsável pela solenidade ou ato. Parágrafo 2º, para fins deste artigo, toda autoridade bombeiro militar, ao planejar a realização de atos e solenidades militares, deverá solicitar ao comandante geral a designação do uniforme. Então, é o comandante geral que diz qual fardamento vai ser utilizado nas formaturas de cabo, soldado, oficiais, aspirantes, enfim. Então, assim, é o comandante geral. E daí, mais uma vez, é a demonstração de o quanto importante é o conhecimento de todo o regulamento que nós estamos submetidos para nós não atuarmos fora da instituição, com abuso, com desvio de poder, ou até mesmo não atuarmos contrário aos regulamentos disciplinares e acabar recebendo algumas sanções em decorrência de uma atuação que não foi nem dolosa, simplesmente porque a gente não tinha conhecimento. Né, todos esses casos, porque eu achei interessante, né, já havia algumas discussões dessas conforme no dia a dia nos quartéis. Essa foi a aula do RU. Não vamos aprofundar mais pelas questões que eu já falei. E por enquanto é só.